A inovação é usar esses tecidos que são de qualidade. Sim, eles foram usados. Sim, você vai procurar esse tecido para reciclagem num brechó. Sim, você vai procurar em pontas de estoque dos tecidos naturais. Não tem problema nenhum, porque o tecido vai continuar sendo de qualidade. Olá, bom você estar aqui comigo novamente. Mãos de luxo. Hoje eu trouxe um tema para conversar com você que é o seguinte: de onde vem o luxo das flores artesanais de luxo? Então, para entender esse tema, eu vou dar uma pincelada nesse assunto, né, nesse conceito do que é o luxo, para poder ficar uma coisa mais clara quando você recebe esse nome, né? Mãos de luxo, flores artesanais de luxo. Isso é um conceito, luxo é um conceito que vem de muito antigamente, muito do início, de quando o homem começou a ser mais civilizado. Então, é um conceito que foi sendo analisado no começo do século XX e foi sendo estudado, elaborado, analisando tudo o que foi acontecendo através dos tempos, quando o homem começou a produzir peças que têm esse conceito de luxo. Existem instituições que fazem essa análise, que tem esses critérios de avaliação do que é o universo do luxo. E um dos principais, ele se chama Comitê Colbert. É um comitê que fica fora do Brasil, mas eles têm ali toda uma métrica, todo um estudo, pesquisa sobre tudo que envolve esse conceito. Então, eu quero te contar que o luxo, ele tem vários caminhos, ele vem atravessando caminhos desde esses tempos remotos aí, né? Hoje, ele tinha um aspecto, atualmente ele já está mais remodelado, já está mais adequado para os nossos tempos. Mas o que é? Vamos lá. Luxo, a raiz do nome luxo é lux, que significa luz. Ele é conceitualmente um produto que não é necessário, ele não é essencial. Ele não é um arroz com feijão. Você entende? Ele não é uma coisa que as pessoas não possam viver sem, para sobreviver. Ele é um conceito mais ligado à emoção. Ele envolve as coisas que nos encantam, que nos tornam desejosos de ter aquilo. Ele envolve muito a paixão. Quando você olha para uma coisa que te encanta e que você quer ter, você fica inspirada, fica assim, se sentindo com muita vontade de ter, porque aquilo te tocou. Se te tocou, é porque você tem uma identidade com aquele visual. E claro, eu tô aqui me referindo a peças manufaturadas, né? Porque quando a gente vai para a natureza, claro, você vai para uma praia, você vai para uma montanha, um lugar bonito, né, de natureza, você fica encantada, mas aí você não tem como ter aquilo com você, né? A não ser pelas imagens. Você pode mandar fazer quadros, pintar quadros, tirar fotos, né? Mas esses elementos você não pode trazer com você. O produto do luxo é sempre um produto que pode ser adquirido. Muito antigamente, lá na época dos faraós, eles
eles faziam produtos muito especiais, muito raros para os próprios faraós, né? Tanto que eles eram enterrados e os nobres que conviviam com eles eram enterrados com as peças que eram criadas para eles. Olha que coisa! Era tão importante aqueles produtos que foram criados para aquelas pessoas que quando ia serem enterrados, as peças iam junto. De tão importante, de tão significativas que elas eram. Então, isso foi vindo, e só eles tinham direito a ter aquelas peças. Então, era essa a referência daquela época, que era o luxo, uma coisa que era muito especial, muito inatingível para uma pessoa comum, um servo, uma pessoa da convivência dessas pessoas mais ilustres. Depois isso veio vindo, sempre teve esses objetos muito especiais, muito únicos, eles foram vindo, continuaram com esta conotação, com esta finalidade, né, de valorizar aquela pessoa que tinha aquele objeto. Só que isso tudo foi sendo alterado, modificado, conforme o homem foi se evoluindo, né? Crescendo em compreensão e todas as questões que envolvem até mesmo o raciocínio, né? A inteligência, e isso foi ficando mais, esses objetos foram ficando mais democratizados, principalmente a partir do século XX. Mas deixa eu falar alguns conceitos a mais do que significa objetos do luxo. Então, ele envolve, além do produto que é artesanal, ele também tem uma história, aquela tradição de como foi criada aquele produto. Tem alguma situação histórica que envolve a produção daquele produto. Isso que é chamado da tradição de um produto de luxo. Outra questão é a qualidade daquele produto. A qualidade envolve o quê? Material, acabamento, envolve a durabilidade, porque um produto que ele não é essencial, mas ele tem um propósito de ser atemporal, ser praticamente eterno, porque ele carrega um produto de luxo, ele carrega toda esse ambiente que eu estou falando. Ele tem uma história, tem todo essa história, ela tem uma importância relevante, de emocional, que remete ao belo, que remete a uma criação, a arte. A arte está muito ligada ao luxo, seja ela de qualquer natureza. Fora tudo isso, existe, consequentemente, né, a exclusividade. Claro, porque é uma peça tão especial que ela é exclusiva. Por mais que seja feito uma seriação, sempre vai ser, a seriação é assim, várias peças, né? Elas vão ser limitadas, de produção limitada. Por quê? Porque tem aquele material é muito especial, a pessoa que está produzindo, ela tem uma condição de produção adequada, né? Que esteja dentro da possibilidade dela. Então, tem esse perfil de exclusividade também. Nunca uma peça é idêntica, elas são parecidas, mas idênticas não. E isso tem muito a ver também com a questão da escassez. Por quê? Quando um produto ele tem uma edição limitada, ou seja, ele foi feito em pequenas quantidades, ele é pouco. Ele não é para todo mundo, ele é para algumas pessoas, para algumas situações, e isso acaba trazendo um valor maior.
para esse produto, seja na avaliação intelectual, não é? E seja na avaliação de custo. Então, por exemplo, um artista, ele faz um quadro. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas como esse quadro é caro? Mas acontece que o artista que fez, vamos analisar a trajetória dele. Ele teve uma formação tal, ele passou por uma história, ele criou uma maneira própria de estar fazendo aquela obra. Então, conforme a experiência desse pintor, desse artista, aquilo vai estar agregado no produto, naquela obra que ele está fazendo, certo? Então, muitas vezes, aliás, é muito diferente de pegar uma pessoa que pega um quadro de um artista famoso, lá, a Mona Lisa lá. A pessoa pega a fotografia, né, tá na imagem do Google, sei lá, e pinta a Mona Lisa. Ele está copiando, ele não está fazendo. Ok, ele teve ali um trabalho, ele também tem um conhecimento e tal, mas ele não, aquela história que está naquele quadro não pertence a ele. Ele pode estar fazendo ali por um treino aquela cópia, que isso está ótimo. Inclusive é assim que as escolas de belas artes de todos os lugares, elas promovem essa ida dos alunos aos museus. Literalmente, os alunos ficam em frente do quadro, lá com a paleta de tintas, com os pincéis, tudo, e ele copia. Ele está fazendo um treino, ele está desenvolvendo o traço dele para mais futuramente ele ter a própria forma dele criar a sua própria obra. Mas a princípio ele precisa ter esse tipo de treino. Então, isso que eu estou querendo explicar, a diferença de um trabalho que tem todo um conceito, tem uma verdadeira história mesmo por trás daquilo que está sendo desenvolvido, e aquelas peças que são copiadas, que têm o seu valor, mas não têm o valor atribuído que é do luxo. Então são estas questões que são muito pontuais. Então, outra coisa que envolve também esse universo do luxo é a inovação. A peça pode ter sido criada, ela pode ter já todo um histórico, tem toda uma trajetória que que eu estou falando aqui com você, de ter as características do produto do luxo, mas muitas vezes ela pode ser usada de uma outra forma. Ela já está ali com aquele conceito formado, mas ela pode vir a ter uma outra forma de ser desenvolvida. Ela pode ter a funcionalidade, mas ela é muito mais relacionada com aquilo que nos remete ao olhar, né? Então, o que pode ser uma inovação, voltando, de uma peça de luxo? Eu vou dar um exemplo rapidinho que eu vi esses dias, eu também não conhecia essa história, mas o Santos Dumont, ele fez todo aquele projeto do 14 bis, não é? E ele precisava... ele desenvolveu aquela tecnologia, né? O 14 bis, aquele aviãozinho que ele começou a colocar em ação, né? E ele precisava contar o tempo, ele precisava cronometrar o percurso para ter as métricas, as medidas de tempo, né, para fazer todo aquele movimento. E ele era amigo do Cartier. Cartier era um criador de relógios,
bem conhecido na França, e eles eram amigos. E o Cartier desenvolveu para o Santos Dumont exclusivamente um relógio de pulso. Então, que isso é famoso, né? Que as pessoas falam, quem inventou o relógio de pulso foi Santos Dumont. Não. Quem criou com o objetivo de atender o Santos Dumont foi o Cartier. E porque existia o relógio que era de bolso, né? O relógio que colocava no paletó, no bolso, relógio de parede, tinha essas versões todas, né? Mas o que o Cartier fez? Ele transformou aquela peça que era uma peça de luxo, que ele já criava, que ele já desenvolvia, ele diminuiu o tamanho, fez toda uma outra conformação desse objeto e para atender uma pessoa muito especial. Eles eram muito amigos. Então, o Santos Dumont foi a primeira pessoa que usou o relógio de pulso. Talvez seja por isso que é atribuído a ele que inventou. Não, quem criou para ele foi o Cartier, que era esse relojoeiro muito famoso até hoje. Tem toda a produção maravilhosa. Ele não é só relojoaria, ele tem toda a gama de joalheria e muito importante, muito valorizada até hoje. Então, a inovação. Quando eu coloco aqui a história das flores artesanais de luxo com tecidos para reciclagem, isso também é uma inovação. Eu posso considerar assim. Aliás, eu considero. Por quê? Porque a flor artesanal de luxo, ela é de luxo porque eu já falei algumas vezes. Ela tem a história, né? A tradição, ela tem o material, não é? De qualidade e tem a exclusividade. Então, isso é inegável que essa técnica que eu quero passar para você, ela já abraça. A inovação é usar esses tecidos que são de qualidade. Sim, eles foram usados. Sim, você vai procurar esse tecido para reciclagem num brechó. Sim, você vai procurar em pontas de estoque dos tecidos naturais. Não tem problema nenhum, porque o tecido vai continuar sendo de qualidade, certo? Então, é uma inovação, porque normalmente, né, geralmente, as flores artesanais com esta técnica, ela é feita com tecidos novos, tecidos virgens, digamos assim, que não receberam nenhum tratamento ainda. No caso da criação que eu quero propor, que eu proponho, né? Eles já são tecidos existentes, mas isso não tem o menor problema, porque a qualidade é o fundamental. Isso tem acontecido muito em todos os segmentos que envolvem luxo, principalmente agora, porque trazendo para os nossos tempos agora, um dos fatores importantes que estão ligados ao luxo, porque nós nos modernizamos, porque estamos atualizados, e é um fator que as pessoas hoje valorizam, é a questão da sustentabilidade. Então, tudo aquilo que é possível ser reaproveitado, repaginado, reutilizado, ele está sim sendo incorporado no produto de luxo. É só nós nos reportarmos algumas marcas que eu vou falar, não sei se você conhece, mas eu conheço e sei que eles lançaram
coleções de moda, no caso aqui eu vou falar de moda, com peças que já existiam. Isso é muito raro e se tornou uma coisa atual. Então, por exemplo, a marca Miu Miu, que é da Prada, ela usou recentemente, algumas coleções passadas, peças que já existiam, não é? Que foram produzidas e não foram vendidas, ficaram em estoque. Ao invés deles se desfazerem, porque isso pode acontecer, muitas casas de luxo têm esse procedimento de quando sobra peças de coleções, eles eliminam, eles se desfazem para não criar acúmulo e para não ficar uma coisa repetitiva para as próximas coleções. Só que agora isso está mudando. Então, foi feito um aproveitamento de peças que estavam no estoque, que sobraram sim, e foram adaptadas a novas produções. Então, a Miu Miu foi uma que é a linha mais jovem da Prada, outra que criou quase que toda uma coleção com reaproveitamento de tecidos que sobraram. É a Viktor & Rolf. Eles criaram roupas inteiras, assim, tudo patchwork. O que é o patchwork? São emendas de tecidos que já existem, né? Fizeram emendas de vários tecidos das outras coleções e fizeram uma coleção toda nova. Isso tem sido usado com muita frequência, agora nem se fale. Todas as marcas mais, vamos dizer assim, cool, né, que são mais antenadas, mais modernizadas, estão prestando atenção nisso. Então, por isso que eu estou fazendo essa fala, porque no caso da flor, a flor artesanal de luxo, que eu estou propondo de usar os tecidos para reciclagem, é uma inovação para o luxo. São todos esses aspectos que envolvem esse universo, esses conceitos que são analisados, que são os critérios que são vistos quando se faz um produto de luxo, e também como que eles vão ser utilizados, não é? Então, são essas as principais características. E a mais, que eu acho a mais importante, né, assim, é a questão emocional que envolve esse olhar que é apaixonante quando você vê um produto que ele é tão diferenciado, olha só, uma peça tão única, e você não vê essa peça em todos os lugares, ela não tem uma colocação em qualquer lugar, ela não tem uma produção óbvia, sabe, assim, muito na cara, assim, sabe, uma coisa muito, muito facinha. Normalmente, mesmo que você não goste, vamos supor, vou falar aqui, eu não gostei dessa sua flor aí, desse seu broche, mas você chamou atenção. Muito provavelmente você deve ter observado, porque é uma peça que não é comum, ela não é vista como toda hora. Então, este envolvimento, este desejo de ter aquela peça que tem a ver com alguma coisa lá dentro de você e que você se identificou, você se encontrou e você gostaria de ter, porque aquilo representa um pedacinho de você, sabe? Então, é esta a magia que tem no produto de luxo. É esse encantamento, esta vontade mesmo de ficar com aquilo
e que você quer ter aquilo por muito tempo. E por várias vezes você vai comentar sobre isso, esse produto que você tem, essa peça que você obteve, essa peça que você criou. Então, isso tem um significado muito maior do que você ter uma coisa que você vai em qualquer lugar, você acha, e as pessoas que vêm não notam, nem notam aquilo ali que você, né, que você acabou de adquirir ou de fazer. Então, esta é as diferenciações dos produtos do luxo. Então, eu vou só reafirmar aqui, ele não é essencial, mas ele é aspiracional, é a coisa que você quer ter, que você se imagina com aquilo. E outra coisa, quando você conhece a história por trás desta peça, nossa, aí você fica de joelho, porque aí você fala, não, é isso mesmo que eu quero, porque sempre são muito interessantes esses, de como que começaram a ser produzidas, como foi feito aquele quadro, aquele broche, enfim, as flores que você está criando, da onde que começou essa história toda, né? Então, isso tudo cria essa conexão, essa ligação de coração, né? É uma coisa que fala ao nosso coração. E ela está ligada, então, à paixão, e porque ela dura, feita com produtos de qualidade, e ela tem ali a unicidade, né? São peças normalmente únicas, né? Na grande maioria são peças exclusivas. Tem a questão da história, eu já falei, material, e a inovação. A inovação é por onde nós vamos caminhando aqui no nosso bate-papo, tá? E então eu gostaria de falar que muitas vezes as pessoas confundem o que significa o luxo, né, de outras peças. Porque o luxo, normalmente, as peças têm um valor mais alto, justamente por tudo que eu já comentei. Só que não é só o valor, né? E muitas vezes nós encontramos peças que são realmente caras, né? Mas elas não têm esse contexto que eu estou comentando, né? Elas não têm toda esta bagagem que o produto de luxo tem. Então, muitas vezes é um produto mais caro, mas ele não tem ali não reúne, né, essa questão que eu já comentei aqui, né? E que tem que estar, principalmente quando está ligado à história. Nem que você esteja na sua história, você tem que estar começando uma trajetória. Ela é a sua trajetória, mas ela tem que ter um contexto. Como é que você começou agora? Porque estão começando, muitas pessoas estão criando produtos de luxo, como eu comentei agora, ligadas a essa questão da sustentabilidade, né? Então, você tem que ter esse contexto histórico, porque você teve um estudo, teve toda uma pesquisa, né? Não é uma coisa assim que você deu na cabeça, então eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma caixa que eu vou falar que é caixa de luxo. Como assim, né? Cadê toda aquela elaboração para você chegar a fazer isso, né? Para ter realmente um valor. O valor é uma coisa, preço é outra, né? Porque o valor, ele é ligado ao que nós entendemos, está ligado à nossa emoção, ligado à nossa questão intelectual. E preço
é a questão mesmo mais ligada, não que a gente faz o preço através da inteligência, mas ela tem um outro contexto, né? O valor, ele tem graduações, certo? O preço, ele vai ser finalizado de acordo com a graduação do valor que vai ser oferecido para aquela peça, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu faço um quadro, né, meu, que eu criei, eu tenho aqui uma história de ter feito uma experiência numa escola de belas artes, eu tenho uma formação com isso, e eu estou fazendo uma linha de quadros que eu acredito que, da minha experiência, essa é a minha melhor expressão. E isso tem um valor e preço. Ao passo que eu vou fazer uma exposição e do lado da minha exposição tem uma pessoa que tem vários quadros. Tudo bem, ela também pintou à mão, tal, mas ela tem o quadro que é a cópia da Mona Lisa, é a cópia do Van Gogh, é a cópia do Picasso, dos nossos pintores aqui de Cavalcante. Qual que é que tem mais valor? E o valor do que está copiando vai ter um preço. E eu que fiz a minha própria criação, toda a minha trajetória ali expressa nos meus quadros, tem outro valor e aqui vai ter um outro preço. Deu para entender, né? Então é isso que eu quis falar. Então, muitas vezes as pessoas confundem esta questão de fazer comparações, né, para identificar o que é uma peça de luxo. Então, esta é uma questão que fica sempre em evidência. A pessoa pensa que isso aqui é caro, então é do universo do luxo. Não, nem sempre, porque é exatamente todas essas coisas que eu falei. Pode ter ali um material interessante, mas não tem a tradição, não tem a história, ou não tem a exclusividade, certo? Porque tem peças muito bonitas que são feitas, mas são seriadas. Por exemplo, existem carros, não é? Que são muito caros, mas eles não são do universo do luxo, porque eles são seriados, eles são vendidos largamente por todos os continentes, ao passo que existem outros carros. Vamos falar aqui de um carro conhecido aí, o BMW, vamos falar da BMW. Ela tem carros que são basicamente de luxo, basicamente, porque são edições limitadas. Eles, além de ter toda aquela tecnologia que foi também elaborada, né, são carros muito especiais, que tem todo essa possibilidade de o designer faz lá o banco, é todo anatômico, que a pessoa senta e fica assim, se sentindo como se estivesse numa banheira, né? Ali tem toda uma criação de sensações que trazem bem-estar, que traz satisfação, né? Beleza. E esses carros não tem em todas as lojas. Não tem, assim, um monte de lojas da BMW pelo mundo. Não existe. Porque eles têm este caráter de luxo. Ao passo que você vai comprar um carro da Volkswagen. Não estou fazendo propaganda de nada não, mas é só para a gente ter uma coisa bem objetiva. Volkswagen, aí tem tudo, né? Todo lugar tem Volkswagen, tem o carro que custa o mais popular, depois tem o outro que é médio, e depois tem aqueles que são mais caros. Esses que são os mais caros, né?
são uma gama dentro da Volkswagen, que é uma marca mais conhecida, mais comum, tem lá um segmento bem top, que é pouca produção, é uma pequena edição. Então, é isso que que eu gostaria de frisar. Existe diferença entre luxo, o que é chique, o que é sofisticado? Eu considero que todas essas palavras são sinônimas do luxo. Por quê? Porque quando você fala, nossa, que chique, que sofisticado, é porque você notou. Aquilo tem uma beleza, aquilo tem um traço que é diferente do que é comumente visto. É isso que é o que chama atenção, né? Ele prende a sua percepção. Então você fala, nossa, que chique, ela é sofisticada. A pessoa é sofisticada porque ela usa coisas que têm este apelo, que é muito diferenciado, muito único, que você vê que a pessoa lida com aquilo de uma forma muito... Ela sabe lidar com aquilo de uma forma espontânea, não é? Não é uma coisa que é forçada. Então, essa característica, porque tem que ser uma coisa natural, porque ela tem que estar em conexão com o coração, não é? Então, quando eu ponho um broche desses, aqui, por exemplo, esse é uma musseline de seda pura, eu me identifico, porque eu sei, além de tudo, fui eu quem fiz. Eu sei o procedimento que eu fiz para criar, eu sei o valor desse material, o efeito que ele faz, minimamente, ele retém a atenção e ele tem uma simbologia para mim. É muito, muito prazeroso para mim ter feito uma peça que é tão única. Então, essa denominação sofisticado e chique, ela cabe muito bem dentro da palavra luxo, né? Quais são os segmentos do luxo? Bom, eu já falei aqui no começo que tem instituições que identificam este critério, né? Que é uma das principais, chama Comitê Colbert. E então eles fazem todas as análises e todas as observações, né? De como que está caminhando o luxo, o que já foi um tempo agora, como é que está isso acontecendo, né? Esse percurso desta categoria de produtos. Olha, o luxo está em praticamente quase tudo. As peças produzidas, né? As peças produzidas artesanalmente. Isso é condição assim muito importante que seja feita artesanalmente, não é? Aí você vai falar, mas o carro, o barco, ele é feito na serralheria, nas máquinas, mas teve um design, teve toda uma criação de como que vai ser feito, vai criar uma máquina especial para fazer aquilo, aquelas partes daquele carro, né? Então tem o universo dos automóveis, dos veículos em geral, automóveis, barcos, aviões, né? Tem helicóptero. Hoje em dia, isso é uma coisa que existe até normalmente. Pessoas que têm condições financeiras muito privilegiadas pedirem para desenvolver um helicóptero, sei lá, uma nave especial do jeito que ele imagina, enfim, isso é possível porque existe mesmo. Os barcos de luxo, os carros, como eu já comentei, as motos, até bicicleta. Não tem? Tem bicicleta de luxo, que são assim com o preço quase que de um carro, de tão incrementadas, com materiais tão especiais e únicos, não é? Depois nós temos as viagens de luxo, que são
proporcionadas, né, pelas agências especializadas, que vão oferecer experiências assim muito únicas para os viajantes. Eles fazem estudos, fazem pesquisas de como que a pessoa vai chegar em determinado lugar, ela vai estar num hotel que tem um serviço, todo um pessoal preparado que vai trazer experiências muito agradáveis, prazerosas, bonitas, não é? E únicas, inesquecíveis. Isso é verdade, porque muitas vezes a gente vai para algum lugar que nós tivemos uma experiência tão ímpar, nem que seja uma praia próxima, mas às vezes você foi num lugar que tinha uma determinada pedra que estava colocada de tal forma que a água do mar vinha, batia e fazia um efeito que você ficou assim maravilhado. Então você nunca esquece daquele momento que você esteve ali naquele lugar, né? Então é isso, remete ao que é inesquecível, ao que é para sempre. Então as viagens, a gastronomia, né? Gastronomia ligada toda a cozinha. Hoje em dia isso se tornou uma coisa das mais acessadas pelas pessoas. Ir a um restaurante muito especial que faz pratos que trazem essa tal experiência, que a pessoa se sente com uma satisfação tão grande. Não é satisfação de ficar assim, sabe? Ai, estou satisfeito comi muito. Não, mas a satisfação do paladar. Nossa, como é que a pessoa conseguiu fazer esta junção aqui desse peixe com esse raminho aqui que ficou... Bom, aí eu não vou falar porque eu não sou expert nisso, mas traz essa experiência, sabe? De você, nossa, aquele paladar que você não esquece também. Então, a gastronomia, existe também a moda. Nossa, como é que é? A moda tinha que ser a primeira a falar que a moda, né, as experiências feitas com os objetos que nós carregamos, né, coisas que nós temos em contato com o nosso corpo, né, que vem os nossos adornos, né, as coisas que a gente usa e que toca a nossa pele, né? Então a moda é muito forte com esse segmento, né, é um segmento muito forte do luxo. A decoração é ímpar também, né? Tanto que nós vamos encontrar, é muito difícil você ir numa casa que você vá ficar trocando os móveis todo ano, vai ficar trocando os objetos de decoração toda hora, toda semana. Ok, você gosta de decorar, de repente você colocar uma pecinha assim, olha, única, no seu lavabo, lá no criado mudo. Isso daqui é um objeto de luxo único, mas que você vai variando. Mas você não faz isso toda hora. Não dá, porque realmente esses objetos que são mais pesados, né, que tem aí toda uma produção muito elaborada, que tem um tempo maior, não dá para ficar trocando toda hora, né? Então, a decoração também, ela fala a nossa maneira de ser, né? Normalmente nós vamos arrumar a nossa casa, seja com o tamanho que for, seja como ela, se for um quartinho que você vive, você vai fazer dele o seu jeito, da maneira como você se sente melhor, como você se identifica, né, com aqueles objetos que estão te acompanhando todos os dias.
não é? Na hora que você vai dormir, na hora que você acorda, você está com eles ali. Então, a decoração, os perfumes, então a linha de olfativa, a linha de bebidas. As bebidas são muito valorizadas ultimamente, né? Muita pesquisa para cada vez mais criarem esses estudiosos, pesquisadores, né? da linha de bebidas especiais, exclusivas. Eles se aperfeiçoam cada vez mais, né? Estudando terra, maneira de cultivar toda a plantação que vai ser usada para extrair, né? O suco que vai ser depois feito em vinho ou outras bebidas, não só vinho. Nós temos uma gama muito grande do universo do luxo, porque dentro da moda nós vamos ter a linha de acessórios, óculos, bolsas, sapatos, as joias. São muitos subnichos dentro do universo da moda. E um dos que é bastante conhecido é o segmento dentro da moda, casamento, né? O casamento por si só, ele já é uma celebração muito especial, muito única. Quer dizer, antigamente era mais, né? Atualmente existe aí uma possibilidade até muito interessante, né, das pessoas terem outras experiências, né, quando alguma coisa não funcionou em outras oportunidades, acaba se dando a oportunidade de ter novas experiências. E este dia dessa celebração, ele é muito único, ele tem bem essa característica de um dia de luxo, porque as pessoas vão estar celebrando, né? Estarão ali sentindo toda uma emoção de estar junto com aquela família que está começando a se formar. E então todas as pessoas normalmente para uma celebração se preparam, principalmente os noivos, não é? Fazem questão de estar muito bonitos, muito bem apresentáveis, muito bem, querem mostrar a alegria, né? A satisfação e a realização. Então, esse subnicho da moda que é o casamento, ele é praticamente o dia do luxo. E, enfim, então são muitos os segmentos de luxo. E eu vou contar uma coisa para você que é interessante. Existem até os hospitais que têm toda uma conformação, alguns hospitais, tá? Que tem ali uma ala direcionada para pessoas que têm a disponibilidade, a possibilidade de desfrutar, de ficar ali enquanto está sendo tratada de alguma situação de saúde, ela vai recebendo uma condição que é totalmente diferenciada de um tratamento habitual, para um doente habitual. Ela recebe toda uma atenção que, inclusive, às vezes chega a ser difícil falar isso, mas inclusive ajuda a pessoa a ficar melhor mais fácil. Porque, claro, se você está... Então, eles pensam em tudo, até na decoração que a pessoa vai estar do quarto, os objetos que ela vai usar, toda a forma que vai ser tratado ali, os alimentos, é tudo muito diferente do que está acontecendo normalmente. E, claro, quando você está bem tratado, você está bem, com uma atenção muito especial, e você está sentindo uma sensação de melhor estar, mesmo que a pessoa não esteja
esteja com dor, esteja com uma situação delicada, mas ela percebe que ela está num lugar que propicia, porque a imagem, né, a nossa visão, ela traz os pensamentos, os sentimentos. Então, aquilo minimiza um pouco aquela situação que ela está, porque ela está num ambiente, num tratamento completamente à parte, né? Então, até aí tem. Então, são todos os segmentos que existe esta diferenciação dos produtos de luxo. Eu gostaria de contar como que eu cheguei nesse universo do luxo, não é? E eu sempre tive muitas oportunidades de estudar em escolas que me trouxeram muita largueza de conhecimento, graças a Deus, graças à minha família, pude experienciar isso. E eu já conhecia muitas coisas aqui, por exemplo, fazendo as minhas pesquisas em museus aqui. Eu gosto muito de museu, eu gosto de exposição, gosto de ver coisas que as pessoas têm capacidade de criar e que a gente que traz assim uma sensação de que eu também posso. É muito incrível quando você vê uma peça que você fala, nossa, mas como que alguém fez isso? Por exemplo, quando você vê um avião, eu fico assim, até hoje eu fico, meu Deus, como que pensaram em fazer um avião? Olha, é uma inteligência que todos nós temos. Mas como eu sou ligada com arte, com artesanias, o fazer manual, sempre me chamou a atenção essa frequência de ir em exposições, balés, essas coisas que nós criamos através da arte. Isso sempre foi uma coisa muito inspiracional. Até quando eu fui para a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, e ali eu fiquei realmente impactada, porque aqui nós temos toda uma formação muito rica, mas quando eu fui para fora e vi a quantidade de monumentos, a quantidade de respeito que eles têm por esses monumentos, pelas coisas que são criadas assim através da história de cada povo, né? Então aí eu ia no museu, eu fui a museus, eu fui a casas que são especiais, casas que são de pessoas que tiveram a vida muito pautada em apreciar, em colecionar obras de arte. Então, isso me impactou muito. Eu fiquei assim... eu não tinha noção, porque nós temos coisas maravilhosas aqui, sim, mas lá ficou muito evidente para mim, sabe? Ficou muito forte, muito. Para mim, me mexeu muito quando eu pude ver estas possibilidades, né, que as pessoas criam, né? Você vai lá você vai num museu, por exemplo, o Museu do Louvre, não tem como não falar desse museu, que você vê peças dos egípcios que foram criadas assim de uma maneira muito incrível. Eles esculpiam pedras e faziam coisas impressionantes com poucos recursos. Aí você vê aquelas estátuas maravilhosas que você fica rendida, sabe? Eu me sentia rendida quando eu via essas peças muito impressionantes. E o Museu da Moda, lá no próprio Louvre, né, que tem vários objetos de moda. E ali eu fiquei realmente muito encantada, eu fiquei muito apaixonada. Aquilo me deu uma nova maneira de querer fazer as coisas.
a tal ponto que eu mudei de carreira, né? Porque eu trabalhei com muitos segmentos, passei por muitos segmentos, mas quando eu cheguei desta viagem, eu cheguei bem decidida que eu queria fazer uma escola ligada com criação. Foi quando eu fui fazer estilo. E aí, porque aquilo tudo me trouxe muito uma riqueza. Eu me sentia rica de inspiração, de tanta coisa bonita que me engrandeceu. Por que me engrandeceu? Porque eu vi que nós temos muitas possibilidades e eu me afeiçoei com essa linha da moda e tal, né? E todas as possibilidades que vão surgindo dali. Então foi através dessa minha trajetória, depois eu comecei a fazer, né, a escola de moda, fui estudando, fazendo pesquisas, fui me desenvolvendo nesse segmento e dali por diante nunca mais saí e vi toda a funcionalidade também, porque você não vai criar coisas que não têm função, tem função, né? Só que elas têm ali um momento adequado para essa funcionalidade. Então, foi assim que eu cheguei e que eu quis cada vez mais ir procurando alternativas, né? Foi quando eu cheguei a querer fazer as flores artesanais de luxo, porque aprendi toda a história que envolve isso. E apesar de eu ter contado isso em vídeos passados, eu vou fazer um especial só falando desta história dos buqueristas, né? Como começou toda a história da flor artesanal de luxo. E quais os benefícios que tem nós termos essas noções, né, do fazer uma peça de luxo? O benefício primeiro, a sua satisfação de ter consciência daquilo que você está produzindo, que não é uma coisa assim que não tem uma trajetória. Nós gostamos, eu não sei se você pensa como eu, acredito que nós tenhamos talvez essa semelhança, nós gostamos de estar envolvidos com o que nós estamos fazendo, principalmente quando é um trabalho artesanal, porque senão fica muito mecânico, né? Por mais que seja artesanal, você está ali se dedicando, sim, claro, mas não tem um elo, né? Então isso considero que é muito mais motivador estarmos fazendo uma coisa que nós sabemos a origem, o porquê que é feito assim, como que eu quero dar a minha contribuição, a minha pessoa, a minha especialidade naquilo que eu estou fazendo, né, que é só meu, é muito mais motivador e cria uma experiência que as pessoas, tanto nós como as pessoas, conseguem notar. Então, o benefício maior de se ter a consciência que você está fazendo um produto de luxo é essa, que não é uma coisa assim jogada, aleatória, boba, sem sentido. Não, ela tem sim, e ela é muito forte. Para mim, ela tem a ver com os nossos melhores valores, as nossas melhores intenções, porque está sendo criado uma coisa que naquele seu momento você está dando o seu melhor. Tanto que quando você for pegar a sua primeira flor, que aconteceu comigo, a primeira flor que eu criei, né, que eu desenvolvi na minha aula, e eu olhei para ela. Hoje eu olho para ela e lembro como que eu estava naquele momento, como é que eu sentia estar fazendo. E eu percebo que dali para cá eu tenho uma outra visão, eu tenho uma outra relação com esse fazer, né? Então tem toda esta
essa situação que não é nem um pouco uma coisa fútil, sem sentido. Se a pessoa não souber, ela está fazendo um produto que tem todas essas características e ela não sabe que ela está fazendo um produto de luxo. Olha, existem muitas pessoas que acontece isso, mas são muitas pessoas. Quando a gente vai aqui nas nossas comunidades aí pelo Brasil afora, muitas pessoas que trabalham com artesanatos, que fazem coisas belíssimas e que tem totalmente luxo, porque a pessoa está fazendo um trabalho artesanal, tem história ali e tem a exclusividade, que são os 3 principais pilares. Só que ela não sabe, é uma pena ela não saber, porque se ela tiver essa consciência, o olhar, o fazer dela cresce, porque ela tem, não que essas pessoas não tenham consciência, eu acho que tem uma consciência por um outro ângulo, porque precisa gostar, né? Precisa ter afinidade com o que está fazendo, mas quando ela tem essa possibilidade dessa informação, ela tem mais noção do quanto ela é importante, do quanto ela é uma pessoa de criação, de importância para todos nós, porque quando ela finaliza uma peça, nós reconhecemos aquela beleza, reconhecemos aquele fazer, aquilo nos conecta com aquele trabalho de tanta dedicação. Eu mesma já tive oportunidade de conversar com uma pessoa, uma parte aqui, numa viagem que eu fiz aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e parei ali numa comunidade que as pessoas faziam cestos de colocar várias coisas, esses cestos que colocam frutas, as pessoas colocam pães, todo tipo de utilidade do cesto, né? E tinha um senhor que eu vi que ele estava ali fazendo, ele era bem senhor, ele estava fazendo um cesto e eu percebi, ele cantava e fazia lá os entrelaçamentos do cesto. Aí eu perguntei para ele o nome dele, ele me falou que o nome dele era Gil. Aí eu falei, nossa, ô Gil, que coisa que linda que você tá fazendo, você está fazendo uma verdadeira arte. Ele olhou para mim assim e fez assim, é nada não, eu estou fazendo um cesto mesmo. Ele não conseguiu entender ali no momento, né? Para ele, não, é uma coisa que tem um outro sentido. E eu poderia ter explicado para ele, né, o que era a questão da arte e tudo mais, para ele ter mais noção do quão lindo, do quão importante era aquilo que ele estava fazendo. Então, são essas coisas que vão trazendo a importância que eu quero te mostrar desse universo das flores artesanais de luxo, né? Quando que não é bom o luxo? Acho que em todas as questões da nossa vida é tudo quando nós temos uma questão que é exagerada, né? Tudo que fica fora de medida. Então, aí nós temos um desequilíbrio. Isso é o que não é bom. Por exemplo, você vai a uma joalheria, você passou ali, é uma joalheria que tem peças maravilhosas, incríveis, assim, que você ficou estonteada. Mas realmente aquelas peças são de um valor bastante, no momento, inatingível para um certo momento da nossa vida, né? Da sua vida naquele momento.
mas você encasqueta que quer um anel, vamos supor. E fica assim descontrolada porque quer aquele anel, porque aquele anel se impactou com aquele anel e que ele tem tudo a ver com a sua vida, com tudo que você gosta da marca, você acha tudo maravilhoso. E aí você faz coisas que fogem da sua possibilidade para poder obter aquele anel. Isso é o ruim. Aí deu ruim, né? Porque aí fugiu do seu critério de bom senso. É isso. Tudo que foge do bom senso é uma coisa que não é positiva. Então, como todas as coisas, né? Eu estou fazendo essa comparação, por exemplo, quando você... o bom senso, né? Vou fazer aqui uma comparação. Você quer ter um jantar maravilhoso na sua casa e você quer oferecer esse jantar para algumas pessoas e você acha que só pode criar aquele ambiente gostoso com as suas pessoas que você quer convidar, que você gosta, se você fizer um determinado tipo de comida. E se não for aquela comida, não vai ter jeito, as pessoas vão se sentir mal, vão ficar aborrecidas, vão achar que você fez elas perderem tempo, porque você não fez aquele prato que elas... Calma, calma, calma. O bom senso é que tem que comandar. Você quer reunir, você quer fazer as coisas legais, pode procurar, então, meios de fazer com o que você tem condição, aperfeiçoar de tal forma com aquilo que você tem, que você vai receber com a mesma generosidade, gentileza, carinho, amor aquelas pessoas, sem ter que isso ser um peso na sua vida, assim, uma tragédia, né? Então, a comparação que eu estou te fazendo. É o bom senso que sempre nós precisamos estar firmes com ele. Vamos fazer um buquê de flores artesanais de luxo com os tecidos para reciclagem. Se você pesquisou, foi atrás dos tecidos, né, que são naturais, e que você só conseguiu, no momento, você conseguiu só algodão tricoline, porque tem variações do algodão, variações do linho, da seda, como eu já falei, da lã. Se você precisava fazer um arranjo, uma customização, e com o tecido de reciclagem, mas você pesquisou aonde você foi, lá na ponta de estoque, ou na loja, ou numa fábrica, que eles doam ou vendem a preços muito acessíveis a uma grande quantidade de rebarbas de tecido, né, de restos de tecido, só tinha tricoline. Aí você vai fazer de qualquer forma, vai ter um resultado muito positivo se você souber criar dentro desta sua possibilidade, deste momento, a melhor versão dessa tricoline. E isso tudo vai ter um resultado que você mesmo vai perceber, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe que foi isso, que esse tecido que você conseguiu desta vez. Então, fica aí a recomendação de sempre ter o bom senso e saber extrair o seu melhor. Na verdade, o que vai funcionar é aquilo que você se dedica naquele momento, os seus melhores recursos daquilo que você aprendeu, daquilo que você sabe aplicar ali naquela hora, e principalmente a sua dedicação naquele momento, a sua vibração, a energia que você está colocando ali, ok? Bom, já me perguntaram assim se eu fico incomodada quando as pessoas não valorizam, né,
e dizem, isso daí é só um produto de marca, é só caro, né? Essas peças assim são só caras. Eu não fico incomodada não, né? Quando a pessoa se refere a um produto que é de luxo e ela não valoriza, é isso que eu penso, ela não tem o envolvimento, né? Ela não tem uma consciência do que é esse fazer, né? Do que é esse conceito. Porque não é nenhuma coisa assim fora de série, não é nenhuma coisa assim que é inacessível. Pelo contrário, atualmente, muitos produtos do universo do luxo são possíveis de ser adquiridos, mesmo que a pessoa faça e fuja do bom senso dela, ela consegue, se ela tiver condição ali de adquirir, pelo menos monetariamente, ela consegue, parcela, enfim. Antigamente isso não era possível, não era possível. Hoje em dia, se a pessoa se propõe a fazer uma coisa assim, alguns produtos ela consegue adquirir. Não são todos por conta disso que eu estou falando, que é quando a peça tem pouca seriação, é edição limitada, então não tem mesmo acesso. Mas hoje em dia está bem mais acessível, bem mais democrático, não vou dizer acessível, está mais democrático, certo? Então, quando a pessoa não tem esse olhar que eu tenho, eu respeito, porque isso é muito pessoal, é muito relativo, não é? E é simplesmente um ponto de vista, e que eu respeito e que eu guardo o que é importante para mim, e deixando devidamente à parte aquilo que a pessoa está trazendo, porque não me afeta, sinceramente. É a opinião da pessoa, ela se sente melhor pensando assim, tá ótimo. Eu acho que isso que tem que valer. Nós temos que ter essa possibilidade, flexibilidade das pessoas não aceitarem aquilo que muitas vezes é tão caro para nós, não é? Bom, eu então deixo aqui a minha disponibilidade. Se você quiser conhecer mais assuntos que estão dentro desse universo aqui que eu estou trazendo sempre, deixa seu comentário, por favor. Colabore aqui perguntando alguma coisa que você gostaria de saber. Você pode também sugerir algum tema dentro dessa possibilidade aqui que eu tenho trazido, para eu te atender. Vai ser muito prazeroso para mim e isso é muito importante para nós, né? Podemos estar assim compartilhando, enriquecendo os nossos saberes para podermos depois fazer as nossas lindas flores artesanais de luxo. Ok? Muito obrigada por sua atenção. Eu te encontro em breve. Até mais!